Dando continuidade ao curso de Delphi para iniciante, vamos falar sobre tipos de variáveis. Essa é a aula 8. Na aula 7 nós falamos sobre variáveis, como utilizá-las, qual é o seu conceito. Agora vamos ver um pouco o outro lado da variável. Primeiro nós temos o conceito, e agora veremos a forma como ela deve ser estruturada, digamos assim. Há N tipos de variáveis no Delphi. Variáveis numéricas, variáveis tipo texto, booleanas, tipo data, uma infinidade. Mas o que são tipos? Bom, a melhor forma de ilustrar isso é sempre demonstrando. Mas como exemplo eu posso citar o número 10, já está dizendo, ele é um número. Então, para você comportar números, no caso o número 10, você tem que colocar esse conteúdo em uma variável do tipo inteiro. Se você recordar um pouco das suas aulas de matemática, você vai recordar de números inteiros e números fracionários. O Delphi e qualquer outra linguagem, ela tem tipos específicos, inclusive para cada tipo de número. Como assim cada tipo de número? Existem números inteiros e números fracionários, sendo que o Delphi, mais especificamente o Object Pascal, ele subdivide variáveis numéricas. Eu posso citar integer, byte, double, currency, short int e algumas outras. Por que ele faz isso? Bom, isso é feito para permitir economia de memória e aumento de performance. Porque, por exemplo, a variável do tipo byte, ela pode comportar números de 0 a 255. Você percebe que é uma faixa bem pequena, mas isso é utilizado para ocasiões onde você não requer uma faixa grande de valores numéricos. Eu poderia citar os meses do ano, que vai de 1 a 12. Então, se você encaixar uma variável nesse tipo byte, então ela vai comportar perfeitamente, com sobra inclusive. Mas, por exemplo, se fosse para determinar todos os dias do ano, eu digo numericamente, né, de 1 a 365, então uma variável do tipo byte não seria suficiente. Teríamos que ir buscar um tipo que ofereça uma faixa maior de valores. Eu tenho aqui uma pequena lista com alguns tipos, os tipos primitivos do Delphi. Veja a lista. Aqui você tem o tipo byte, aquele que eu falei, que ele utiliza 8 bits de memória e vai de 0 a 255. Então, os valores da sua variável não podem exceder a 255, bem como também não podem ser inferiores a 0, como -1, por exemplo. Sobre aquela questão que eu falei dos dias do ano, já que essa variável do tipo byte ela não seria adequada, nós teríamos o short, que vai de -32.768 até 32.767. Então 365 já se enquadra perfeitamente aqui. E você percebe aqui números, escalas maiores, faixas maiores de valores. O integer 2.147.483.648 positivos e negativos. É uma faixa bem grande. Bom, então seguem aqui outras faixas que vão servir de acordo com a sua necessidade. Se você está trabalhando com números gigantescos, nós temos aqui o long e por aí vai. Mas nem só de tipos numéricos vive o Delphi. Você percebe aqui que ele tem também o tipo booleano para valores true e false, onde a sua condição só pode ser verdadeiro ou falso. Vai depender do que você estiver fazendo. O tipo char é para valores que você tenha certeza de que ele vai ocupar aquelas posições do tamanho da sua variável. Por exemplo, se você criar um char com duas posições, um exemplo que você poderia utilizar para essa variável char seria as unidades federativas do Brasil, porque ela é composta exatamente com dois caracteres: RJ, SP, DF e por aí vai. O tipo data já fala por si só, ele compõe tanto data quanto hora, ele é autoexplicativo. E o string permite que você adicione conteúdos diversos, sendo que, é claro, você vai colocar texto aqui dentro, mas sobretudo se você colocar também um número, por exemplo, se você colocar o número 1 dentro de uma string, não vai ter problema. Agora, você só não vai poder fazer cálculo.
com esse número, porque quando ele estiver aqui dentro, ele vai ser um texto, ele não vai ser tratado como um número, a não ser que você faça uma conversão para um tipo numérico e faça um cálculo a partir daí, sendo que essa conversão vai transformar essa variável do tipo texto, string, num tipo numérico que você determinar. Ou seja, não vai ser a mesma variável do tipo string, vai ser outro objeto, vai ser outra variável com outro tipo. Seja ele byte, short, integer, long, qualquer outro tipo numérico que você escolher. Mas esse valor estando aqui dentro, ele não pode ser calculado, sendo que você pode colocar qualquer conteúdo aqui dentro, inclusive uma data, um valor true, ele vai ser apenas um texto true. Bom, esses são alguns tipos, são os tipos primitivos do Delphi. Para sair um pouco da teoria, vamos ao Delphi para mostrar um exemplo prático. Como de costume, vou utilizar um sistema que eu desenvolvo para um cliente, até porque ele já tem muita coisa pronta aqui. Bom, nem só com tipos primitivos é que se criam variáveis. Você também pode criar um tipo. O que é um tipo, na verdade? Um tipo nada mais é do que uma classe, onde uma classe possui seus atributos, possivelmente métodos. Então, a partir do momento que você cria uma classe, você está criando um tipo. E aí vai depender do que você criou para sua classe, o que você desenvolveu nela, para poder fazer o uso daquele objeto. Como exemplo, eu vou mostrar uma classe que eu criei chamada Vistoria. E essa mesma classe, ela pode ser utilizada em um objeto, em uma variável. Você pode atribuir isso a ela. Vamos abrir. Vamos pegar essa aqui, Vistoria Saída. Perceba, ela é uma classe que possui um tipo record, chamado trec Vistoria Saída, com esses campos. Possui também alguns métodos, algumas procedures e funções, como instanciar query, preencher recorde padrão, inserir vistoria, alterar, excluir, obter vistorias, enfim. Ela possui esses membros, como também essa variável pública do tipo TADO query, e vai depender muito do que você fizer. Nesse caso, ela contém esses membros. Por quê? Porque se fez necessário que tivesse esses membros aqui, até que possa ter inclusive mais, não somente esse. Então, quando você está criando uma variável, o que você faz? Vamos lá em cima na seção var. E aqui você percebe, esse aqui é uma variável de formulário, ele é do tipo formulário. No caso, é a classe tfrm Vistoria Saída, que ela é declarada lá em cima. Veja, essa aqui é a classe, que também se transformou numa variável. Eu criei uma variável chamada frm Vistoria Saída, baseada em tfrm Vistoria Saída. Isso aqui é uma variável desse tipo, tipo formulário, porque quando eu for acessar, em algum momento no meu projeto, eu vou poder fazer uso dos seus métodos, dos seus objetos, dos seus membros. Então, retornando à Vistoria Saída, eu vou mostrar aqui a vocês onde essa Vistoria Saída é utilizada, como ela é instanciada, criada. Então, nesse caso aqui, ela precisa ser declarada na minha seção uses. Percebe aqui? CLS Vistoria Saída, essa classe aqui. Para quê? Para que eu possa utilizar os seus membros. Dentre eles, a própria variável chamada CLS VistS. Está aqui. Ela é uma variável. Eu crio dentro dela uma variável que pode ser chamada, dentro do projeto, para que eu possa acessar os seus membros. Como aqui. Você vê aqui em posicionar registro, eu faço uso da variável CLS VistS, que foi criada aqui na própria classe. Eu faço o uso dela e chamo esse método preencher recorde padrão, para que ele possa fazer esse preenchimento aqui desse objeto, do objeto vprec vistsai. Bom, aqui é a regra de negócio.
Mas enfim, você quando cria o seu próprio tipo, você que define, né, o que ele vai fazer. A única diferença é que os tipos primitivos eles são nativos da linguagem e os seus tipos precisam ser incorporados aos seus projetos, né? Seja ele em forma de classes, em forma de DLLs já prontas, não importa. O que se precisa ter em mente é que quando você for utilizar tipos, você precisa saber exatamente a faixa de valores que aquele tipo pode comportar. Por que você tem que saber? Porque senão, se você informar um valor ao qual aquele tipo não comporta, que ele não espera, e aí se a sua aplicação não tiver um tratamento adequado, ele vai gerar uma exceção. Por exemplo, aqui nesse campo data, isso aqui é um edit. Ele espera que eu informe para ele uma data num formato válido, né, contendo 10 posições, 8 numéricos, que são compostos por dias, 2 casas decimais, meses, 2 casas decimais, ano, 2 casas decimais, e o separador, que é a barra. Então, se vier algo diferente disso e eu mandar salvar, se eu não tiver tratado, vai dar um problema e a minha aplicação não vai poder prosseguir. Da mesma forma, números inteiros. Aqui em valor, se você informar um texto que não seja número, né, que não contenha apenas número, e outra, sendo dentro da faixa da variável que espera esse campo aqui, ele vai gerar uma exceção. Um dos tipos mais utilizados, ao qual nós trabalhamos muito em nossos projetos, está naquela lista que eu mostrei a vocês anteriormente. Essa lista aqui. São muito utilizados o byte, integer, long, boolean, decimal, char, datestring. Esses aqui são os mais utilizados, mas existem outros que não são primitivos. Eu posso citar aqui o record, o TADO, storage proc, que é para armazenar resultado de storage procedures, o TImage, tbitmap. Você pode fazer uso de outras classes que compõem componentes, como por exemplo tedit, tmemo, tdbgrid, tcombobox e por aí vai. Toda a gama de componentes composta pela biblioteca do Delphi podem ser utilizados. O Delphi oferece uma gama de tipos e você só vai descobrir se você explorar. É uma biblioteca bem grande. E para finalizar, eu mostro aqui a vocês, se vocês tiverem interesse em criar as suas próprias classes, você apenas cria uma unit e você tem que seguir a sintaxe de criação de classes do Delphi. Primeiro você vem aqui em File, New, Unit. Você vê que ele já compõe aqui a estrutura básica, né? E depois você vai apenas incrementando. Você vê aqui que ele coloca, né? Ele começa com Unit e o nome da sua unidade. Você pode informar qualquer um. Interface, Implementation. Aqui, Interface fica a assinatura dos métodos. Implementation, os métodos propriamente ditos. Entre um e outro aqui, tem pode haver uma classe Public e Private, bem como também uma seção de variáveis, né? A seção var, a sua seção Uses, e aqui também Implementation, uma outra seção Uses, como você pode ver aqui. Unit, aqui é Interface, e a palavra Interface, né, para delimitar essa seção Interface, que vai até aqui, até var. Depois é a implementação. Aqui você opcionalmente pode colocar as suas uses, né, as unidades que você quer incorporar à sua classe. Porventura você pode ter também um tipo, né? Eu criei esse tipo aqui, trec vistoria saída, que é um tipo record, que pode conter outros campos dentro dele, né? Esse aqui também é um tipo do Delphi, não é primitivo, mas também é nativo da linguagem. Em seguida, você cria necessariamente a classe aqui, nesse ponto. Você informa o nome, o sinal de igualdade e o termo class. Finaliza ele com a palavra end, ponto e vírgula. Aqui dentro você coloca a assinatura dos seus métodos.
e possíveis seções public e private. Aqui também é opcional essa seção var. Implementation é obrigatória. E pronto. Você pode se basear por esse carinha aqui. Ele finaliza com endpoint. Você se baseia por esse modelo aqui para criar as suas classes e automaticamente seus tipos, que as suas variáveis poderão herdar desses tipos criados. Bom, fico por aqui. Espero realmente que o conteúdo tenha sido entendido. Você já percebeu que para você conhecer todos os tipos de variáveis do Delphi, você vai ter que pesquisar bastante. A melhor forma de pesquisar é fazendo seus projetos, que a necessidade vai criando as oportunidades para você aprender. Bons estudos e até a próxima!